Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui nos claustros deste Palácio de São Bento, aqui na Assembleia da República, onde vamos entrevistar um deputado eleito pelo Círculo dos Açores, Azevedo Castro. Muito bem-vindo. Olá, muito gosto, prazer. Obrigado pelo convite. E falando já deste arquipélago magnífico, também tive o privilégio de viver, nasceu em Torres Vedras, mas a sua vida dá-se toda na Ilha do Faial, na bonita Ilha do Faial, mais propriamente também na Horta. O que é que os continentais não conhecem dos Açores? É a primeira pergunta que lhe faço. Essa pergunta... Há muitos que conhecem, muitos que gostam muito dos Açores e têm uma relação até emotiva com as ilhas e sobretudo com os Açores. É um sentimento que se verifica com frequência. Depois, e relacionado aqui com a atividade no Parlamento, depois fica um pouco mais, ou seja, é um desafio um pouco maior avançarmos para a fase de percepção dos problemas, de resolução dos problemas, de encontrar as especificidades e de passar para o enquadramento das soluções que são necessárias perspectivar. Ou seja, os continentais conhecem muito os Açores e, em boa verdade, acho que o sentimento geral é de grande empatia e de grande proximidade em relação aos Açores, mas precisam de encontrar tempo para perceber os Açores. E esse é talvez um fator relevante para ficarem a conhecer ainda melhor os Açores. E falando um pouco da sua vida, nasceu nos anos 70, quais é que são as primeiras memórias que tem? Os momentos que marcaram mais a sua infância? Os momentos da minha infância foram na Horta, não é? Nasci em Torres Vedras, porque os meus pais tinham acabado de estudar e, portanto, meu pai ia para o serviço, foi chamado para o serviço militar, estava em Mafra, a minha mãe estava em Torres Vedras, eu nasci lá, estive lá alguns meses da minha vida e depois fizemos uma passagem por Timor, o meu pai foi militar em Timor, e depois regressámos à Horta. A família do meu pai e da minha mãe são do Pico, são do Faial, são ali da zona do Triângulo, dos Açores, e ficámos por lá, fiz lá toda a minha vida. Aquilo que me mais marcou foi a Horta e a Ilha do Faial, o sítio onde tive mais tempo, o Pico, sempre presente, São Jorge, o mar, as amizades, a proximidade, a liberdade que se tem na infância, a capacidade, a possibilidade de ir a todo lado, de sermos livres, não é? Os jovens nos Açores experimentam a liberdade mais cedo, pelo menos em relação aos jovens que vivem nos centros urbanos, e esse é um, acho que é uma vantagem que os Açores têm e uma oportunidade que dão às pessoas que lá vivem e aos jovens que lá residem de começarem a construir os seus valores e as suas memórias e o seu processo de crescimento. E quando é que ganhou uma paixão maior e decidiu seguir também o desporto? Bem, o desporto foi central na minha juventude, não é? Quase tudo o que fazia era em função da atividade desportiva e em função do desporto e, portanto, naturalmente foi um percurso que segui na juventude, enquanto um hobby que me ocupava muito tempo na juventude, depois avançou a nível profissional e saiu naturalmente. Não consigo especificar uma razão ou um motivo, mas naturalmente o desporto fez parte da minha vida. E depois estudou cá em Lisboa, na FMH. Como é que foi essa vinda para o continente e à habituação também à vida académica? Eu diria que foi mais ou menos normal, como muitos jovens, como muitos açorianos, para prosseguirem os seus estudos. Normalmente agora há a Universidade dos Açores, que já tem alguma oferta, mas há uns anos atrás vinham para o continente, espalhavam-se um pouco pelo país, faziam cá a sua formação. Aqueles que conseguiam regressar, como eu, regressaram e continuaram a sua vida e o seu processo. E é nessa altura que também desperta um pouco mais para a política, ou vem de antes ou depois? No regresso eu sou professor. Os professores têm uma componente na sua atividade de despertar para a cidadania, de abordar os temas sociais e de abordar os temas de melhor percepção do meio que nos envolve. E eu, como professor, fiz também esse desempenho e fiz também esse papel e tive alunos que me convidaram para vir para a atividade política.
digamos que fiquei assim um pouco na posição de não poder defraudar ou de ser consequente com aquilo que tinha estado a dizer, e achei engraçado a ver esse convite, e achei engraçado a ver esse despertar por parte dos alunos, e resolvi concordar, e foi assim esse ingresso. E o facto, como estava a dizer, de ser professor e de ensinar jovens e de também marcar e passar esse legado à juventude, e neste caso na Escola Manuel da Arriaga, qual é o maior ensinamento também que um professor recebe na sua atividade? Um professor recebe muito mais que aquilo que dá, não é? Os alunos são uma caixa de surpresas permanente, para além das características intrínsecas à juventude, não é? E à posição sempre crítica e sempre energética dos jovens. Depois as escolas concentram-nos, não é? E fazem ferver, digamos, essa dinâmica, e o professor tem o privilégio de estar ali no centro, de conseguir beber, de conseguir apreender e de conseguir ver diferentes perspectivas, de ver diferentes abordagens, de encontrar várias dinâmicas sociais, várias formas de relação com o outro, de relação com a sociedade, e portanto o professor diria que é, para além do papel institucional que tem, é usufrui deste meio e usufrui desta circunstância de forma extraordinária, e eu tive essa sorte também. E além dessa formação na área do desporto, licenciatura e mestrado, também decidi fazer um mestrado na parte de gestão portuária. Como é que nasce também esse gosto por uma área bastante distinta? Bem, o mar também fez parte da minha vida, e faz parte da vida de um açoriano, naturalmente, e portanto eu fui autarca na Câmara Municipal da Horta durante longos anos, decorrente desse convite desses jovens. Portanto, aceitei esse convite, ingressei na atividade política, fui autarca, depois fui Presidente de Câmara vários anos, e achei que já estava no tempo de descansar um pouco e de fazer outras coisas, e fui autarca na Câmara da Horta, onde o mar está muito presente, é um ponto de confluência de todos os navegadores que atravessam o Atlântico, na náutica de recreio, e portanto a travessia no sentido Caraíbas-Europa, a passagem na Horta, a passagem dos Açores é praticamente obrigatória para fugir aos ventos alísios. Os navegantes vêm um pouco mais pelo norte, e a Horta é o primeiro porto de abrigo que os navegantes encontram, e portanto a Horta é uma cidade eminentemente portuária, nasce da dinâmica portuária e tem esta relação com o mar e esta relação com estes navegantes. Decorrente das funções autárquicas e desta dinâmica, desta atividade que se desenvolvia e que desenvolvia e que era suscitada a desenvolver, neste interregno das funções autárquicas, achei que poderia ser uma oportunidade para aprofundar os meus estudos, para ganhar competências, e tinha muitos amigos nautas, tinha alguns amigos na Escola Náutica Infante Dom Henrique, e achei que podia ser uma coisa interessante, e foi uma coisa muito interessante, e foi um desafio diferente, uma fase diferente da minha vida, e que me levou à gestão portuária. E como Presidente da Câmara Municipal da Horta, como referiu, qual foi o maior legado que considera que acaba por deixar à Horta, e o que é que se sente mais orgulhoso também de ter feito como autarca? Muitas coisas. Essa é uma pergunta difícil. Acho que eu quando assumi funções na Câmara da Horta era muito novo, nem tinha 30 anos, mas ali em 98, em julho de 98, houve um grande sismo na Ilha do Faial. Teve 3.000 desalojados, 70% do parque habitacional danificado, portanto foi uma coisa forte e violenta. E coincidiu com a altura em que eu estava a iniciar o meu percurso político. E eu diria que o processo de reconstrução
e o processo de realojamento das pessoas, de reconstrução das habitações, de reconstrução de edifícios sociais, de reconstruir as dinâmicas e as lógicas de freguesia, toda a parte do planeamento, do ordenamento do território. Portanto, eu tive envolvido, digamos assim, fui um dos players nessa multiplicidade de variáveis, e eu diria que foi talvez das coisas mais interessantes pelos quais passei na Câmara da Horta, entre muitas outras, mas diria que esta foi talvez a mais marcante, não é? Pela situação de catástrofe associada e pelo sucesso, eu penso que hoje em dia se pode dizer assim, sucesso do percurso feito nos anos subsequentes. E chegado aqui à Assembleia da República e trabalhando em várias comissões, nomeadamente a Comissão de Agricultura e Mar, onde é coordenador do grupo parlamentar, como é que olha para este trabalho de comissão que nem é tantas vezes compreendido ou tão visível como por exemplo as atividades nas sessões plenárias, e de que forma é que encontra muitos desafios nesta área que é por vezes falada, sobretudo por sermos um país com uma extensa costa, com 2 arquipélagos, e falámos muito também do alargamento da plataforma continental. Como é que enquadra tudo isto? Bem, isso são elementos centrais numa comissão do mar, num órgão de soberania como a Assembleia da República, não é? Portanto, Portugal tem um sentimento de mar profundo, não é? Da sua história, do seu processo, do seu percurso. Hoje é muito visível, não é mais visível em algumas zonas costeiras, em alguns territórios que se mantiveram marítimos, eminentemente marítimos, nas regiões autónomas é notório e evidente. E, portanto, na Comissão de Agricultura e Mar, na parte de mar, são elementos que estão sempre presentes, não é? Portanto, o trabalho das comissões é um trabalho central, é um trabalho nuclear na preparação de toda a reflexão, na preparação de todo o processo legislativo. Digamos que é o trabalho de formiguinha, não é? O trabalho de formiguinha é feito nas comissões e, portanto, penso que o grupo parlamentar da PS, os outros grupos parlamentares também têm deputados muito interessantes, com contributos bastante positivos e que olham para esta abordagem até nas questões do mar, até com alguma consensualidade e com algum sentido de patriótico, não é? No sentido de nação, e portanto estar nesse processo é muito interessante. É algo trabalhoso, é algo que é um processo que se faz construindo. O mar precisa de muitos recursos, o mar tem problemas, é central na nossa vida, mas tem problemas claros na forma como o temos tratado, na forma como temos lidado com ele, e portanto estes temas são para a Comissão da Agricultura e Mar fazem parte da genética, se pode dizer assim, da própria Comissão, são questões nucleares daquilo que é a atividade da própria Comissão. E sendo por ser deputado eleito pelo Círculo dos Açores, e sendo os Açores ainda mais distante de onde estão as sedes dos órgãos de soberania, do Poder Central, sente que é um desafio maior a sua atividade política? Sim, penso que sim. Penso que todos os deputados têm um desafio grande, não é? Os deputados são eleitos pelos círculos regionais, não é? Pelos seus distritos, ou ex-distritos, e pelos seus círculos eleitorais. E depois chegam à Assembleia da República, são deputados da República, são deputados da nação. E, portanto, todos os deputados têm esse desafio de conciliarem a sua região, de conciliarem a sua ligação ao território de onde provém a sua eleição e de onde provém o processo eleitoral, com aquilo que é uma visão nacional e aquilo que é uma visão inter- e intraterritorial. Nos Açores isso ganha especial significado, porque é um território diferente. Nós estamos a falar de uma zona de terra mais ou menos do tamanho aqui da zona da Extremadura, só que separada entre si mais ou menos a distância do Minho-Algarve. E, portanto, estamos a falar de terra separada entre si, mais ou menos do tamanho daquilo que é o continente português, e, portanto, tem só com esta observação, tem
especificidades próprias e tem dinâmicas próprias, quer naquilo que se passa dentro de cada ilha das várias formas e das vários mecanismos de agregação social, depois a relação entre as várias ilhas, a relação depois das ilhas entre si, das ilhas com o continente e depois de todo o mix que obviamente está decorrente deste processo. Eu diria que é um exercício muito interessante, é um exercício que esbarra em dificuldades óbvias, não é? Mas que sempre que ultrapassamos alguma dessas dificuldades, obviamente é uma sensação de sucesso, é uma sensação de agradável que temos gosto em vivenciar e temos gosto em partilhar. Ou seja, encontrar uma forma de, percebendo as dificuldades e as dinâmicas que se passam no continente português, de associar os interesses e de associar as variáveis em presença no sentido da resolução e ir ao encontro de especificidades muito próprias das regiões autónomas, e neste caso dos Açores, é um desafio permanente, no qual gastamos algum tempo, bastante tempo, que está sempre presente, que faz parte do dia-a-dia, que encontra muitos insucessos, mas felizmente também encontra alguns sucessos. Nessa gestão de tempo, como é que é uma vida, uma semana na sua vida? A minha opção, a opção familiar, foi que toda a família se manter nos Açores. Os meus filhos fizeram questão de lá ficar, legitimamente. Obviamente a minha atividade não deveria intrometer-se naquilo que era o seu dia-a-dia, naquilo que também acho que era o privilégio de crescer e de fazer a juventude e de fazer o seu processo formativo inicial nos Açores. E, portanto, nós optámos por a família ficar nos Açores e eu deslocar-me semanalmente aos trabalhos da Assembleia da República. E, portanto, a minha semana começa com uma deslocação à Assembleia da República. Normalmente é feita à segunda-feira. A segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado. Portanto, esse dia eu contato com os aviões e contato com as pessoas que estão nos aeroportos. Faço essa atividade ao longo do fim de semana. Depois passo cá a semana em trabalho de comissões, em trabalho de plenário, na preparação dos processos e à sexta-feira ou ao sábado regresso aos Açores e estou há algum tempo presencial com a família. E aqui em São Bento, qual foi o momento mais intenso que viveu? Já tive vários. Essa pergunta não é fácil. Tive um que tem especial significado, até algo recente, que foi e pela importância, sobretudo pela importância que pode ter para o país, para o mar português e para os Açores em particular, porque a iniciativa partiu do Governo dos Açores e do Parlamento dos Açores, teve a ver com a alteração à Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo. Essa é uma lei nacional, é uma lei que dá aos Açores, ou faculta aos Açores, a possibilidade de emitir um parecer sobre aquilo que é o ordenamento e sobre aquilo que são o processo regulamentar decorrente dessa própria lei, mas não vincula, os Açores não têm uma posição que possa de alguma forma vincular o país e de alguma forma que o país tenha que mesmo considerá-la, mesmo tendo em conta que estamos a falar de uma área gigante, estamos a falar de 1.700 km quadrados do mar territorial e da zona económica exclusiva só na zona dos Açores e, portanto, naturalmente os Açores têm que ter uma posição mais ativa naquilo que são a construção das ferramentas de ordenamento e naquilo que é o processo de regulação e de utilização e de uso de todo esse mar e de todo esse gigante espaço, não é, que há para gerir e nos quais os açorianos estão lá, no centro, estão no meio. E, portanto,
salvaguardando as questões, obviamente, de soberania e as questões de identidade nacional e as questões do mar português, não é? Nós somos um país, a região autónoma é uma região dos Açores, é uma região portuguesa e gosta de ser portuguesa e sente orgulho em ser portuguesa, mas está perto desta área territorial e logo está perto dos problemas desta área territorial e está perto destes recursos e quer participar de forma ativa na gestão destes recursos. E, portanto, a alteração desta lei lançava exatamente este desafio. É uma questão algo polémica, aliás, está a aguardar parecer do Tribunal Constitucional, portanto, levantou alguma divergência de opiniões e levantou posições diversas e posições diferentes relativamente à interpretação e à forma como se dava espaço para uma intervenção, digamos, açoriana no ordenamento e gestão desse território de mar. Eu diria que foi um desafio, foi e ainda é um desafio marcante e um desafio no qual penso todos os dias. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista e começamos pelas nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães e gatos. Sagres ou Superboc? Fresco. Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama. Queen ou ABBA? Queen. Gin ou vinho? Gin. Estados Unidos ou China? Estados Unidos. Liberal ou conservador? Liberal. Alcatra ou Caracas? Caracas. Kennedy ou Lincoln? Kennedy. José Cid ou Nelly Furtado? Nelly Furtado. Merkel ou Macron? Merkel. Esquerda ou centro-esquerda? Esquerda. Campo ou cidade? Campo. 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade de lançar um convite a uma pessoa com quem nunca tenha almoçado, uma personalidade nacional ou internacional, e que gostasse de aprender alguma coisa com essa pessoa, quem é que seria a pessoa escolhida? Vivo? Sim. Talvez Barack Obama. Tem sido uma pessoa também muito escolhida. E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Bem, as Caracas seria sempre sugestivo. Como já falámos em Caracas, talvez Lapas. E qual é que seria a primeira pergunta que fazia ao anterior Presidente dos Estados Unidos? Se não gostaria de voltar. E tem alguma outra personalidade histórica, que neste caso pode já estar falecida, que o inspire particularmente ou que tenha inspirado ao longo da vida? Sim, vários. Roosevelt, Churchill, Manuel da Riaga, um açoriano, foi Presidente da República. Talvez Roosevelt fosse a pessoa que mais me fascinou. E no mundo da música tem assim alguma banda ou cantor favorito? Sim, nível internacional, bem, tenho vários. Queen, Supertramp, Luís Represas, nacional, Zeca Afonso. Sim. E no cinema, assim algum filme que o marcou mais? Sim, há vários. Diria que Barfley, Amor Marginal. Acho que é um filme que me marcou. Na literatura, algum livro em especial? Sei. Saramago, os livros de Saramago são livros que gosto. As biografias também, mas são muitos. Tenho dificuldade até agora em indicar algum, mas Camões, Júlio Diniz, também gostei muito de Júlio Diniz, marcou-me. E no mundo televisivo há assim algum programa que não deixe de acompanhar semanalmente?
Há os noticiários, não é? Até por inerência de funções. Acompanho alguns programas açorianos também, mas sobretudo os noticiários, com regularidade, os noticiários. E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para querer visitar? Há vários, há muitos. Talvez Timor. E aqui na Assembleia da República, quem é que é o deputado de outra bancada que também admira mais pela capacidade de trabalho? Há muitos, há vários. Mas o deputado de outra bancada? De outra bancada. Que é mais difícil. Eu gosto de Jerónimo de Sousa. E passando agora para um conjunto de palavras soltas, que peço que me diga numa ou mais palavras o que é que associa estas palavras que vou dizer. A primeira que escolhi, é um conjunto de palavras, é o nome, é Manuel da Arriaga, como já falámos também. Portugal. Peters. Horta. Autonomia. Açores. Atlântico. Mundo. Pico do Pico. Muito alto. Plataforma continental. Futuro. Patriotismo. Todos. Nacionalismo. Com atenção. Capelinhos. Desastre e futuro. Capelinhas. Evitar. Alternativa. Todos os dias. Soldado. Açores. Casa. Segurança. E o que é que sente que falta para que haja maior proximidade entre o mundo político e os portugueses, e de que forma é que se pode desconstruir alguma desconfiança que foi gerada ao longo dos anos? Eu acho que talvez comunicação. Acho que os políticos às vezes comunicam mal. Acho que podiam melhorar a sua comunicação, e acho que o dia-a-dia das pessoas também não lhes dá o tempo que precisam, o tempo necessário, de todos, quando digo as pessoas digo de todos, para perceber melhor o outro e para separar o trigo do joio. E julgo que se houvesse esse tempo e esse exercício fosse feito com mais regularidade, com mais calma, com mais profundidade, a relação da sociedade com a política, se é que se pode distinguir, se é que se pode fazer esta relação, seria bastante melhor. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Portugal numa palavra? Portugal numa palavra. Esperança. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que sejam portugueses, que gostem do seu país, que conheçam o seu país, temos um país extraordinário, e que sempre que possam ajudem a ultrapassar as adversidades, as dificuldades. Com o contributo de todos, certamente será mais fácil. João José de Castro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, bom trabalho, foi um gosto. E obrigado a todos lá em casa, continuam a acompanhem as tantas entrevistas aqui aos 230 deputados à Assembleia da República. Estejam atentos e não percam esta oportunidade de conhecer quem vos representa. Até à próxima.